Traz. Boa noite, Beta, tudo bem? Boa noite. Para variar, né? Tentando entrar no. Hoje o menino aqui não quer ficar parado de jeito nenhum, gente. Eu estava dando um recadinho aqui para os Noraholics sobre os livros da Arqueiro que estão com até 60% de desconto na Amazon. Você viu? Olha! O ano 1 tá 10,70 e pouco o e-book. Tá muito legal, assim, os valores Ai, também. promoção é o nosso paraíso, né? A gente escuta e fala: não precisa. Tô armando uma gambiarra para firmar aqui. Você não tem noção do que eu fiz aqui. Tem problema. Agora eu chego para trás. Agora deu certo. Sabe, eu tava pensando aqui comigo hoje. Nossa, como faz tempo que a gente tá na internet, né? Assim, Hein? né? Era só Né? mato aqui, né? Era só mata em pixel. Eu fiquei bolando uma palavra falando assim, como é que vai ser? Como eu não quero chamar de leitores da Nora Roberts, né? Aí eu peguei e falei assim, deixa eu pensar. Daí eu inventei de chamar os leitores de Nora Holics. Pegou, né? Pegou, né? Deu certo. Pegou. Deixa eu botar a mesinha para cá. Aí, pra ter homenagem Coloquei um todo relógio ano. gigante aqui, pra gente não ser chutado da live. Você sabe que. Ó, Olha só, eu tô com outro telefone aqui na mão. Eu tô não, com. se confiar em número pequeno, minha filha, com a minha miopia, eu distraio, né? E eu falando sobre livro, eu distraio mais ainda. Hoje eu tô sem relógio que eu pus Tô pra cá. tentando não cortar minha cabeça, mas tá difícil. Deixa eu ver se eu consigo chegar pra trás e Então, firmar. esse ano também vai ter o Melhorou. Nora Day, que é o aniversário que eu faço o aniversário do site junto com o aniversário da Nora Roberts em outubro, para ficar bonitinho, né? Eu chamei de Nora Day. Meu, já virou uma É, tradição, assim como esse nosso papo de sexta-feira, que já virou uma tradição também, né? e é um Nora Day especial, não é? Porque ela tá fazendo 7.0, né? É, eu tô fazendo 7.0. É verdade, eu não tinha pensado nisso. Vai ser um senhor Nora Day. Olha só, É o seguinte, eu não sei aí em São Paulo como ficou. Aqui em Juiz de Fora essa semana, o clima tava uma delícia, nem parecia que era inverno. Aí eu descobri por quê, né? A Nora Robbins apareceu numa live. Você Mas viu no Facebook? Eu tentei, eu dei uma divulgada assim, meio por cima. Nossa, porque para ela aparecer eu tinha entendido nesse que quem tipo ia de. fazer a live era a Laura, né? Que sempre responde e interage por ela. De repente, quando eu vi o vídeo depois, no dia eu tava trabalhando, aí quando eu preciso focar, eu saio desligando todas as redes sociais, senão a gente não faz nada, né? Ele escreve ali e para, olha, chegou um alerta aqui. Aí você não faz nada. Então eu fechei Facebook, fechei Instagram, fechei tudo. Falei, só vou olhar de novo quando eu acabar. Aí eu acabei, olhei, de repente, quem tá lá sentado na live batendo papo? A Nora, tô, A gente, Nora, né? como assim? Olha, eu fiz umas colinhas aqui para não dar gafe, né? Assim, Não, eu só empilhei, né, as crianças. Hoje eu, olha, o uma triste vai colinha. ser trabalhar com a minha memória de peixinho dourado, a Ladori, que eu vou olhar e falar, olha, eu li o livro, mas eu não lembro que tem. Bom, para quem ainda não conhece a gente aqui, eu sou a Rosana, do Livrólogos e do Nora Roberts Brasil. Eu sou jornalista, eu sou engenheira também, eu sou maluca, faço um monte de coisa. Aí eu e a Beta, a gente resolveu fazer essas lives por causa da quarentena e acabou virando, né, um hábito e a gente está fazendo toda sexta-feira. E aqui do outro lado também tá a Beta, que é jornalista e é do Literatura de Mulherzinha, né, Beta? Exato, literatura de mulherzinha, que esse ano completou 15 anos, o blog. E aí, meio dessa onda de festejar o blog, eu fiz uma live, o pessoal gostou e a gente acabou tendo essa parceria aqui para fazer outras. Hoje é a 11ª. Olha, eu estou contando porque eu não estou acreditando que a gente está conseguindo. Tá vendo? E dando continuidade funcionando, né? Porque as pessoas assim, não, vai ser uma só. E de repente a uma puxou outra, agora a gente já tem 11. E toda semana, o melhor momento da semana, sem dúvida, sexta-feira, é estar aqui, na que a gente tem essa nossa hora semanal, quando o Facebook não expulsa a gente, o Instagram não expulsa a gente, né? Para falar um pouco sobre algum livro, algum tema da Nora Roberts. E o tema hoje vai ser um tema super especial, né, Beta? Oba, máquina de escrever! Deixa Eu eu pôr ia, no... de novo, gente, esqueci. Fiquei tão enrolada hoje trabalhando que eu ia tirar a minha máquina de escrever do alto da estante. Mas aí ela ficou lá. Mas não vou tirar Mas agora. eu coloquei essa daí para representar
todos Afinal os de contas, escritores. né, o povo hoje em dia nem deve saber o que é uma máquina de escrever. Deve ter ouvido falar que existe, mas eu tenho a minha Olivetti portátil. A minha era chique, Olivetti portátil, que a gente podia levar para os lugares. Aqui em casa a gente tinha uma pequenininha, acho que era Lettera o nome, Uhum. sabe? Que tinha uma letra meio curvadinha, que já era mais moderna, e tinha aquelas de escritório, acho que era Facite, sabe? Uma gigante, enorme, um negócio, um trambolhão, assim, aquilo ali não tinha absolutamente nada Nada portátil. prático. Isso porque na época, eu lembro o pessoal na década de 80 falava muito que o sonho, 80 e início de 90, né? Porque os computadores chegaram na década de 90 no Brasil, acho que mais do meio para o final. Era a máquina de escrever elétrica. Nunca vi uma de perto. Queria ter visto, para saber o que ela tinha de diferente. Ou se apertar, ela tinha, sabia que ela tinha aquele negócio, que apagava, lembra daquele branquinho que a gente punha um Uhum. papel e batia e apagava a letrinha lá? Então ela tinha uma fita branca, essa elétrica, que fazia isso. Você tinha automático, sabe? Você voltava lá e tinha uma fita. Nossa, ia salvar muito, porque a gente só usava aqueles corretivos brancos. Ou aquele Aí, papel, eu lembro, acho que era da Radex a marca, não era? Radex? aí quando Que você via, o corretivo estava corrigindo a folha, a mão. a máquina, a fita da máquina, tua mão. Aí não tinha jeito, né? Era Você pingos chegou a usar brancos. aquele que era um papelzinho que você encaixava assim? Você encaixava lá antes da fita e pau, batia. Esse povo hoje, esse povo hoje que briga com o computador não sabe o que era, gente. O computador perto disso era uma delícia. Cópia tinha que colocar um papel carbono. Porque era maravilha. Vamos parar de falar Não, da piaria igual essa que só a para gente fechar a piada do passado, você viu outro dia, não sei se foi no nosso grupo, alguém me mandou assim, vendo impressora da época da pandemia, era um mimeógrafo. Aí eu olhei assim, gente, o povo não vai entender a piada. Não vão entender. Que todo mundo Bom, a ficava minha mãe doido porque eu foi escrevi. professora há muitos anos, eu ajudei várias vezes ela a ficar rodando prova no mimeógrafo. Gente. Vocês perderam. Mas era bom ficar cheirando do álcool, né? O papel. A prova, você queria chorar porque não lembrava a resposta. Eu senti o álcool me ajudar a pensar. Mas a gente está falando de máquina de escrever porque esses livros da Nora, alguns aqui que a gente vai citar, ela cita a máquina de escrever. Então, Que são da década de 80, né? A maioria. exato. Então, assim, a máquina de escrever está nos livros da Nora. Que é uma live em homenagem ao dia do autor, né? Dos escritores, que é amanhã, dia 25 de julho, né? Uhum. Vou começar falando aqui de dois livros da. Primeiro eu vou falar chama Virtude Indecente. Olha o nome. Ah, tá. Você tá com virtude indecente. Esse É o que eu deixa eu. confundi com o outro, mas tudo bem. Peraí que eu também tenho aqui, ó, para ficar bonitinho, ó. Tcharam! O da Beta tá ali na mão dela. Esse Virtude Indecente, ele não é uma série, mas ele tem um outro livro que chama Pecados Sagrados, que ele cita o detetive dessa história aí, que é o Ed Jackson. Ele Bom cita. saber. Porque em alguns lugares você pode encontrar esse daí, o Pecados Sagrados e o Virtude Indecente, Juntos, na como mesma se edição. fosse como se fosse uma duologia, vamos dizer assim, que é o DC Detectives, não da DC Comics, Do... DC Washington DC. Aham. É isso. Ah, tá. Bom saber. Porque quando eu já, tipo, porque eu confundi esse aqui, gente, só pra vocês terem ideia, como eu falei da memória da Dory, eu tenho esse livro, obviamente, eu ainda não li, porque eu sofro do complexo de esquilo, eu compro os livros, acumulo e depois eu vou lendo aos poucos. E eu cismei que ele era um outro que depois vai aparecer aqui. Deixa eu ver um comentário. Você sabe que eu arrastei mais alguém para ler Nora, né? Inclusive, ele está aqui. Oi, Diego. Ele está lendo o ano 1 da Nora Roberts. Arrastei Sobrou, né? mais um. Vamos espalhando. Esse livro aqui, ele é bem bacana. Os dois, mas eu vou falar do segundo, tá? Ele é bem bacana, ele é um thriller. E assim, é uma escritora, que eu sempre esqueço o nome, que eu preciso anotar, a Grace Maccabe. Maccabe.
É McCabe, é. É Grace McCabe. Ela vai tirar, ela é uma escritora famosa, ela tá fazendo uma turnê e ela vai tirar uma folguinha e ela vai para casa da irmã em Washington, né? Aí ela descobre que a irmã é atendente de telessexo, gente. E ela tá de bem com isso, ela tá de boa, ela acha isso Não não é tem problema. a irmã dela, Kathleen. Aí a Uhum. Kathleen usa um pseudônimo de Desiree. Aí onde que entra o thriller nessa história e o detetive, o Ed Jackson, é o seguinte, o Ed Jackson ele é um vizinho da irmã da Grace, né? E a irmã dela aparece morta em casa, enrolada num fio de telefone. Então, assim, ó, a gente tem a escritora, que provavelmente usava máquina. Nossa. A Nora E também? e fio de telefone. Você consegue imaginar um telefone com fio hoje? Nossa, aquele fio horroroso que É, enrolava. lá de que Que sempre levava acabava. dias até desenrolar. E, pelo menos Exatamente. o assassino não teve esse problema, né? Não, ele enrolou ela lá. Eu acho que ele usou o fio que ia para tomada, que é reto, não aquele redondinho. Aquele, é. Porque aquele ali. Aquilo, que tá enrolando, enrolando, de repente você tem é igual luzinha de Natal. Quando você tira, assim, vou separar para arrumar, você olha aqui e fala, vou não. Carregador. E cabo de carregador também. Ah, Fone de outro inferno. ouvido, quando tem fio, fone de ouvido com fio também. Eu nunca vi um negócio para dar um nó, aquilo, né? Não tem como eles conseguem, né? Nem se a gente quisesse de propósito, a gente enrolaria daquele jeito. Não mesmo. E aí, nesse livro, tem uma escritora dentro do livro, né? É uma escritora famosa. É um livro bem interessante, é um thriller, bem thrillerzão mesmo. E tem também o casal principal, também tem umas cenas assim, bem tórridas. Ei, Nora. É. Detalhe, a Grace, a escritora, ela é metida a detetive também, né? Ela deixa o detetive enlouquecido, porque ela inventa uma Lógico, história lá para poder salvar não, para descobrir quem que é o lógico que assassino. ela vai ter na investigação, né? Exatamente. Aí, o segundo livro que eu vou falar, que eu vou dar uma dica aqui pro povo ler, que tem escritor também, é esse Beijos Roubados. Que Na é o que eu confundi com o livro de Indecente. Esse Beijos Roubados, ele tem umas coisas interessantes aqui para falar. São duas histórias que saíram aqui. Eu não sei se dá para ler aqui. Acho que não. Mas é Uma Promessa Esse eu não Quebrada. Detalhe, deixa eu só falar. O Virtude Indecente foi publicado em 88, tá? Já no final da década de 80. Esses dois aqui é no começo da década de 80. Então, o primeiro que aparece aí, que é Uma Promessa Quebrada, é de 1989. Também não é final, eu troquei os dados. E o segundo, a segunda história é Um Amor em Construção, ambos de 89. Esses dois livros, eles foram lançados, fizeram uma compilação deles em 2003, chamava Loving by Design. Por quê? Porque fala sobre arquitetos, né? E tem dois arquitetos na primeira história, na segunda história. Só que na primeira história, é tipo aquela matriosca, uma coisa dentro da outra, da bonequinha. Nora. Nora, deixa eu ver se eu acho a capinha aqui. Não, não é esse aqui. Esquece aí, gente. Não, aquela capa, por favor. Eu não tô achando. Bom, na primeira história, a gente tem uma escritora. Ela chama Jacqueline McNamara. Ela está escrevendo um livro. A escritora está escrevendo um livro. Que é esse livro aqui, ó. Ele é publicado depois. E se passa no Velho Oeste. Olha que doido. Não, Então, eu achei que a escritora que escreveu Fora da Lei era a escritora do Virtude Indecente. E por isso que depois. tá. Você confundiu a Jaqueline com a Jack, né? Com a Grace. Eu ainda não li, eu sempre lembrei que o Fora da Lei foi escrito em outro livro. E eu achava que era esse. Falei, beleza, já comprei. Agora eu pensei, eu não tenho nem o Fora da Lei, nem o outro. Tem que Nem aproveitar a lista. Então, ó, voltando. Esse livro aqui, O Beijos Roubados, ele tem duas histórias. Uma Promessa Quebrada, que chama Loving Jack, e Um Amor em Construção, que é o Best Laid Plans, que foi lançado nos livros Florzinha, lá na década de 80. Que as coisas. O primeiro livro tem a história da Jacqueline McNamara. Ela é meio piradinha,
o primo dela, o Fred, coloca ela numa roubada. É o seguinte, ele tá cuidando de um apartamento de um arquiteto que sai, que é muito ocupado, viaja pra caramba. Ele subloca pra prima e fala: vai lá, fica lá no apartamento, um apartamento super, mega, ultra legal. Você fica lá porque o dono tá viajando e você fica aqui tomando conta do apartamento pra mim. Olha que história, que vai dar merda, né? Você tá vendo que vai Não dar tem... errado. Você tá vendo que vai ter É alguma aquele coisa. negócio, você sabe? Aí o que, que ela faz? Ela vai ficar lá na jacuzzi, assim, como vê o mundo. Aí o que, que você acha que acontece? Chega o dono, não o Fred, né? O primo dela. Chega o Chega o dono, dono do apartamento o nome dele. Deixa eu ver o nome aqui, que eu anotei. e pergunta, né? É Aí tá Nathan. até imaginando, ele chega, para com o bracinho igual o Pocoyo e fala: quem é você? É, quem é você? E tem uma coisa, a hora que ela olha pro Nathan, ela fala assim: meu Deus, é o herói do meu livro. Olha que Jesus. doideira. Tá, a escritora maluca. É uma escritora maluca. E nessa primeira história, então, tem a história dela com o Nathan. E ela tá escrevendo a história no Velho Oeste, que é a Fora da Lei, essa aqui. Certo? A segunda história não tem escritora, mas tem uma engenheira. Tem uma engenheira e o Cold, que é amigo do Nathan, a segunda história do Beijos Roubados. Mas não, a gente não vai falar disso aí hoje, porque não entra dentro da. Não entra dentro do tema aqui. Uhum. E o legal dessa história é que eu tava conversando com a Nath uma vez, que trabalha lá no Arqueiro. Ela também era blogueira antes, né? Uhum. Menina da E Bahia. a menina da Bahia. E assim, ela é engenheira civil, né? Se eu não me engano. Eu posso estar falando bobagem. Eu sou engenheira mecatrônica, mas a gente estava falando que tem umas coisas que eles falam aí nesse livro aí de engenharia, hein? É muito. É uma liberdade poética, assim. Ah, mas é o Violenta. Tem uma é o liberdade poética. jornalismo da semana passada. É uma liberdade poética. Uma liberdade poética, uma redação vanish, tudo arrumadinho, papelzinho no lugar, silêncio imperando. Ou então, Exatamente. igual teve a novela da Globo, qual que foi, gente? Ai, Jesus, eu não vou lembrar qual que foi agora. É que tinha uma jornalista de fofoca que ela entrava ao vivo de qualquer lugar, mas na época ainda não tinha aquela tecnologia, que hoje a gente consegue entrar ao vivo por celular, mas não tinha. Era Sim. inacreditável aquela mulher entrar ao vivo sem uma unidade móvel para ajudar. Eu tô, gente, nós vamos chegar lá, mas menos, né? Senão todo mundo vai achar que a gente pode sair entrando lá. Agora já dá, porque a gente tem celular, igual Agora dá. Agora dá. Agora mas dá. na época não podia, não. Ó, essa é a capinha que eu falei, tá vendo? Que é a silhuete. Esses romances que a gente tava falando, que a Harlequin publicou como se fosse livro de livraria, vamos dizer assim, de dois em dois, era livrinho de banca, os nossos livrinhos com as capas, Né? com as capas. Ó, o cabelo dela parece o seu, Beto. Ah, com certeza. Não parece, né? O cabelinho Não, eu tô cortadinho. falando sério, parece. Quando o meu tá arrumado, né? Coisa que ele não tá hoje. Ele é arrumadinho, bonitinho, agora, ainda mais agora que ele tá crescendo, né? Por livre e espontânea vontade, por conta da pandemia, e sim. Ó, Mas só dela tá. recapitulando. Esse aqui, então, tem a escritora, que a irmã é do telesexo e é assassinada. Uhum. E foi lançado, pode ser encontrado como DC Detectives, né? DC Detectives. Mas não é sério, não é nada. Só tem a referência no Pecados Sagrados, que é o outro livro, que tem referência a ao detetive desse aí, que é o Ed Jackson. Então aqui a gente tem a escritora Grace. Nesse daqui a gente tem a Jacqueline McNamara, que está escrevendo uma história do Velho Oeste, que é essa história que foi publicada depois. Isso é bem legal. Pelo menos ela não deixou a gente curiosa para ver como ficaria o livro da escritora doida. É verdade. Aí os outros aí, você tá com o que mais empilhado? Amantes e inimigos? Qual que é o seu? Não, eu tô com o Regressos. Ah, tá, o Regressos. Esse eu nem peguei a capinha porque você falou que ia estar com ele aí. O Regressos, em original, ele foi publicado em 83. O título em inglês é Her Mother Keeper. Her Mother's Keeper. Né? A guardiã da mãe dela, ou o guardião da mãe dela, por assim dizer. E a nossa heroína, a Gwen Lacrosse, ela nasceu na Louisiana, se eu não me engano, deixa eu ver se foi Nova Orleans, já que todo mundo, né? A Nora nessa época devia estar adorando Nova Orleans. Deixa
Deixa eu ver se ela... Washington, no final da década de 80 e no começo da década de 80, Nova Orleans, né? Exatamente. Ela saiu de Nova Orleans rumo a Nova York. Tornou-se uma mulher sofisticada, experiente, estava indo tudo bem até que ela descobriu que a mãe dela estava com um namorado. O namorado Lembrei da história. O namorado era escritor. E segundo um consenso que ela teve com ela mesma, ou seja, a Gwen, não valia nada. Então a Gwen disse... Eu adoro essas coisas que eles chamam da cabeça, assim. Assim, fonte, minha cabeça. Ele não vale nada, fonte, minhas paranoias. E aí ela despenca de Nova York até Nova Orleans porque ela não quer que a mãe se envolva com cafajeste. E aí nós temos a treta. E aí temos o escritor, que é o Luke Powers, que ele é conhecido pelo sucesso com os livros e as mulheres. Eu li esse livro. Já tem a resenha dele no Literatura de Mulherzinha. Eu não lembro da história, gente. É lamentável, porque tem hora que a gente pega assim, nem é possível. Mas só eu esqueço da história, eu esqueço o nome dos personagens. Eu tenho que dar tem uns que lembram a vírgula. Tem uns que lembram onde está a vírgula na página. Você já vai direto lá. Tem outros que você fala assim, gente, eu li esse livro. Ele tá no blog e eu não lembro nada. Eu lembro que eu fui olhar os que eu tinha comentado, né? Falando isso, das paranoias da Gwen, porque ela teve uma... Ela desconfiou dele, achou que a mãe não ia saber se defender sozinha e já veio pronta no giraia para arrumar uma confusão. E, assim, obviamente, com o passar do tempo, vamos ter que não era esse circo todo. Mas o problema é que ela é uma palhaça incendiária que chega lá querendo confusão, vai arrumando confusão até ver a hora que a confusão se desenrola. Então, no caso, que são duas histórias no livro, no Regressos, é o Protetor e o Canção do Oeste. No Canção do Oeste não tem escritor, que é a segunda história. Só tem no primeiro, é o Protetor, que faz parte dessa duologia Regressos. Os livros originais saíram em 82 e 83 e aqui ele foi publicado em 2011, pela Arlequim. Também como o livro que a gente fala que é livro de livraria, né? Que tem esse formato. Porque quando você fala, eu leio esse romance, pô, nariz, você vê até o nariz torcendo. Igual a feiticeira do seriado. O nariz até torce, mas tá torcendo por quê, meu amor? Eu tô lendo. Eu tô lendo. Quando eu fico assistindo com a minha mãe o Brasil, como é que é? O Mundo Visto de Cima, tá na Inglaterra, a região, li um livro que passou aí. Não sei o que, eu também li um lugar que tem aí. Vai pintar. Tá, nós estamos hoje em Porto Fino. Não tinha aquele Sabrina, acho que cartão postal, que tinha vários lugares no mundo? Era Sabrina cartão postal, né? Tinha. Sabrina cartão postal. Tá vendo? Também aprende. É cultura, né? Aquela coisa. Pode talvez... tem estereótipo, tem coisa que a gente tem que ler e abstrair, outras a gente lê, explode, xinga à vontade nos resenhos. Mas é cultura, gente. Melhor ler do que não ler. É verdade. Agora nós temos aqui o Querer e Poder. Peraí, calma, que agora... esse daí vem dentro desse livro aqui. Esse aqui teve um show de... Ele tá nessa duologia aí, né? Na Amantes e Amigos, né? Amantes e Inimigos. Amantes e Inimigos. Nossa, gente. É porque a letra... essa letra... não estão ajudando. Eu só vi a Rosa. A Rosa tá linda. Adoro flor. E ele saiu nessa versão na HarperCollins, né? Esse daqui, o Amantes e Inimigos, ele saiu primeiro em 2009, é isso? Essa compilação. Depois ele saiu na HarperCollins em 2015, deve ser 2000. Foi depois. Embora aqui... aqui tá falando copyright da tradução de 2008, quando ele saiu nessa. E o livro é A Will and a Way. Uma vontade e um caminho. Sim. Só faltou colocar aquela música One Way or Another. De 86. Aqui nós temos um milionário, o Jolly Foley, que sempre sofreu o estigma de ser excêntrico. Eu tô lendo a sinopse porque eu ainda não li o livro. É mais um que sofreu com o meu complexo de esquilo. Né? Esse é o da herança? E aí, ele deixa uma herança para dois sobrinhos. A Pandora McVie e o escritor Michael Donoghue. Os dois adoram o tio, os dois se odeiam. Tá parecendo Guerra do Sexo, né? O trama lá da Guerra do Sexo. E aí, quando eles são os únicos herdeiros do tio, para eles terem acesso à herança, eles têm que passar 40... Eles têm que morar no castelo do tio,
pelos próximos 6 meses e não podem ficar longe um do outro por mais de 48 horas. O tio tá querendo chegar do outro lado da vida, assim, pediu a pipoca e ver a briga acontecer, né? Porque ele sabe Deve que os ser dois... amigo do Daniel McGregor. Ele né? usou uma estratégia um pouco mais radical que o Daniel McGregor faria. Mas porque o Daniel McGregor não quer morrer para casar as pessoas, né? Ele quer casar todo mundo em vida. Esse aqui não, ele morreu, ele deve ter decidido na mente dele, né? Fonte, minha mente. Ele combina com ela, eu gosto dos dois, vou juntar os dois. E aí nós temos querer e poder. Quem é que ganha essa briga, essa guerra dos sexos aqui? E aí vamos ver, um dia eu tenho fé. Gente, já tem até um marcador aqui dentro. Acho que a minha mãe já deve ter lido ele. Vamos ver. Um dia ele vai aparecer na literatura de mulherzinha, na medida em que. Você sabe Né? que esse livro, eu não sei se você vai lembrar, mas teve uma onda também de várias escritoras fazendo história com isso, que tinha herança, aí você tem que morar com outra pessoa durante X tempo. Ou É um quem clichê, existir perderá, quem existir é um clichê de livro herança. de banca, né? Ou então Vou dizer aquela assim. coisa, volta e meia tem. Eu acho, esbarro nos arlequinhos assim. Que. Teve uma série, qual que foi? Não foi o Sabatini, não, gente. Acho que é a Célio Sicilianos, que era da. Não é da Carol Marinelli, não. É da outra. Carole Mortimer. Que Ah, da Carol, sim. era uma série, 3 irmãos sicilianos, 3 irmãos. Tem um lá que dá vontade de você esfregar a cara dele no ralador de queijo, com muita raiva. Mas tinha um que era o playboy incorrigível. Aí, óbvio, o avô deixa uma herança dizendo: para você ter direito à sua herança, você tem que se casar com a afilhada desse avô, que era tida como a menina de reputação mais detonada da Europa. E o playboy falou que não queria a menina, como se ele fosse santo, né? Praticamente acima dos outros. E aí temos a treta, eu não lembro, acho que é Nick, de Nicolo, e acho que a menina chama Jade, se eu não me engano. E aí tem a treta, tudo movido pela herança. Tem várias Tem historinhas uma assim, né? febre, né? Assim, de repente. Igual há pouco tempo que eu reparei nos romances de banca, que a gente tem assim, o estereótipo, né? Do. A Nora até que não. Ah, não, tudo bem, semana passada a gente falou disso também, dos gregos. Todo mundo fala, não, todo herói de romance de banca é grego. Não, ele não é grego, só grego. Tem os gregos. Aí tem os italianos barra sicilianos, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa como eles mesmos dizem, assim, a Sicília é uma região autônoma, é uma região da Itália, mas eles têm uma característica muito forte deles. Então todo mundo pensava que todo italiano era siciliano, porque ali era sempre o mesmo padrão. Aí passou um tempo, e os americanos e ingleses, obviamente, era esse universo. O mocinho era ou americano, ou era inglês, escocês, irlandês, ali da região da Grã-Bretanha e Reino Unido, ou era o italiano barra siciliano, ou era o grego. Aí, de uns tempos para cá, com essa história de globalização, de alguns países a economia caindo, outras subindo, o que apareceu de russo. Oh, é verdade. Você sabe que eu gosto das histórias que tem os mafiosos. E aí eu lembro só que a Nora já tinha os russinhos dela, né? Mas assim, na época, a Ucrânia fazia parte da Rússia, da grande União Soviética. Hoje não faz mais. Mas a Nora escrevia isso lá atrás. É verdade. Agora, todo livro que você encontra tem um Dmitri, tem aí vem uns nomes todos russos e fica assim, gente do céu, mas teve uma onda de russo. E eu tô gostando porque nos Estados Unidos eles estão fazendo campanha pela diversidade. Infelizmente, como a gente agora não tem mais os romances de banca impressos, né, só em book, a gente ainda não viu esse resultado aqui. Mas lá, o que tem de capa com casal negro, Olha só. e umas capas lindas. Eu fico, cara, eu queria estar lendo isso aqui, mas aí vai ter que ler em inglês, né? Não tem jeito, porque aqui agora só é book. Você lembra das capas com o Fábio? Quem que uma vez, gente, acho que teve uma história uma vez que alguém escreveu da escritora escolhendo a capa, não sei o quê, e acho que a referência do modelo do livro era o Fábio. Não, e isso movimentava uma grana, gente, porque tinham capas que eram pintadas, não era feito no computador, era assim, eles punham os modelos lá, abraçando a moda, né, a moça. Aquelas assim, poses lá que só Deus sabe como a coluna. Era pintura a óleo, cara, que doido, né? Ô, gente. A Michelle Willigan, uma vez, quando a Arlequim estava publicando aqueles romances históricos com histórias de vikings,
ela participou da fotografia, ela foi acompanhar como foi a foto para a capa. E aí ela tirou uma foto vestida, foi muito legal. Eu Eu, imagino, acho que se eu fosse escritora, eu ia querer piar do início ao fim. eu também. Eu esqueci o nome de uma modelo linda que fazia um programa, tipo esses de moda, sabe, que vai cortando as pessoas. Tyra Oi? Banks? É, a Tyra Tyra Banks, isso. Você lembra quando ela fez? Ela levou o Fábio lá pra tirar umas fotos. Só que eles eram tipo. Então, o Fábio! Ele é italiano, né? É Fábio. E quando tinha aquelas convenções lá que o Fábio aparecia, era o maior sucesso. Mais ou menos o que aconteceu aqui há pouco tempo com o. Deixa eu ver se está aqui o livro. O livro da Brittany, eu achei que estava aqui atrás, mas estava atrás. O livro da Brittany Cherry, que era O Arte que Respira, que o modelo veio aqui ao Brasil, participou da Bienal. É aquele mocinho lá, eu esqueci, tem dois, eram dois modelos, vieram, acho que pela editora, a Gift Que trouxe. Então, assim, a gente para pensar, porque hoje, como a gente está falando do trabalho de escritor, a gente fica brincando que a Nora tem um galpão de escritores, que ela chega lá, ela dá sinopse para cada um e fala que quero 5 livros amanhã, se vira. Porque eu nunca vi alguém tão prolífico. Para escrever um texto, às vezes eu levo um dia. E mesmo assim, catando, pesquisando, revisando, olhando, vai, vi que faltou um detalhe, volta, não sei o quê. Para escrever texto para o blog, então, é um parto. Porque às vezes eu tenho que ser, começa, eu vou parar, faço outra coisa, volto. Porque eu não consigo, às vezes. Depende do dia, né? Tem dia que sai fácil, tem dia que não sai. Mas é o que eles falam, né? Eles não podem se dar o luxo de ter esses dias. Eles têm uma disciplina de escrever o tempo todo, mesmo que depois aquilo que ele escreveu não vai ser aproveitado. E é um processo muito complicado, porque a gente fica imaginando, a gente. Não é fácil, ela tem uma equipe que faz toda a pesquisa para ela. Por isso que eu tenho lá minhas dúvidas se ela de fato tem ghostwriter. Eu costumo dizer que ela tem o mesmo, só se ela tiver o mesmo ghostwriter, porque eles têm um maneirismo, vamos dizer assim, muito dela, né? E assim, uma pessoa que escreve das 9 da manhã às 4 da tarde, não viaja, não viaja assim, né? Ela tem. Apareceu numa live pela primeira vez, choco, só faltou quebrar a internet, que dia. A mulher assim, é uma máquina de escrever. Eu acho assim, ela tem uma equipe que dá o suporte para ela, faz toda a pesquisa e ela cria. E assim, existem vários softwares que você usa para roteiro de cinema, tem também para roteiro de livro, tem desde a época que o computador era lenha, isso, sabe? Aqueles PC que tinha o Windows 3.11 já tinha esses. Quando saiu, era o WordStar, já tinha softwares que eram para escritores. Então, porque eu acho que quando saiu a máquina de escrever, vamos dizer assim, da história. Né? Para escrever não dá para você instalar um software, é você mesmo. Basicamente, o computador era para a gente escrever texto, não é? Não era assim, tinha um joguinho ou outro, mas o que a gente fazia? Era texto, era planilha, né? Não tinha internet. Eu usava BBS acho que aqui no Brasil, internet mesmo em 98 só. Então, Isso. assim. Foi 97, 98, se eu não me engano. Não é? Que de fato a internet entrou de vez. Cara, aqui. Eu lembro da menina falando, vai ser ótimo, seu computador vai te ligar no mundo inteiro. E eu com aquela caçagem. Para! Não eu já usava Mirk, ICQ. Você lembra do ICQ lá, o ICQ? Saudades daquele barulhinho de quantas vezes eu sacudi janela alheias. Hoje, viu? Você viu que eles reativaram? De propósito. Você viu, né, que eles reativaram o ICQ tem uns anos aí. Eu não sei como é que tá agora, mas eles reativaram para fazer um revival. Não. Acho que agora. Você sabe por que as pessoas escrevem sem acento na internet? O pessoal acha que é só porque o povo é meio preguiçoso, é burro, é preguiçoso. Porque no Mirk, por exemplo, para você escrever não podia pôr acento. E sabe aquele negócio de escrever tá, T-A-H? Era para significar que tava com acento e etc. Só que. Vem daí essas coisas. Gente, tá vendo? Nós de novo no tempo do onça. É. Mas e aí, o que acontece? A gente já sabe, a gente já falou disso outras vezes antes, que o mercado literário não está vivendo, ninguém está vivendo o melhor momento atualmente. O mercado literário já vinha de uma grande dificuldade por escolhas feitas, igual a gente está vendo, a Saraiva está fechando loja.
todo o Sim. Brasil. Né? Já tá, e agora, nossa, agora volta tá e meia sai uma lista falando onde vai ser fechado. Eu fico com pena, porque eu lembro quando você abriu a Saraiva aqui na cidade, aqui ainda tá aberta. Bem, quando o shopping, né, voltar, que agora eu não sei como é que tá. Eu não tô quase saindo de casa, né? Então não tem jeito. Aqui em São Paulo abriu shopping e tal, mas eu só vou entrar no shopping de novo quando tiver. Não, foi igual eu falei. Adoro cinema, só vou no cinema quando tiver vacina. Eu Melhor, também. quando eu tiver vacinado, não é nem quando tiver a vacina. É quando eu tiver vacinada. Exatamente, quando eu tiver certeza que a imunização... Então, assim, a Marvel sossegar, a Disney sossegar, não inventa moda, não, porque eu só vou ver no cinema quando já tiver imunizada. Porque, gente, não dá pra brincar com saúde. Você não viu a Comic Con? A Comic Con tá desde quarta toda quinta. online. Tá toda online. É a primeira vez que ela é gratuita, né? É Comic Con at Home. E assim, a gente tem que se adaptar a essa nova realidade. E assim, ó, não vai voltar a ser o que era antes. Não vai. As pessoas podem... todo modelo a parte comercial e a nossa vida, nós seres humanos normais assim, né? Que a gente não trabalha com comércio, vai mudar, gente. Vai mudar. Não, a gente não vai ter que encontrar voltar a melhor forma de viver nesse novo contexto. Sim. E torcer para todo mundo. Também, não é pra ficar pirado achando, né? Que, né? É mais assim. Porque tem uns que não ajudam, né? E só para fechar, o mercado já estava parado, né? Assim, não tão parado. Alguns estilos literários vendiam, outros não. Então a gente sempre sofria querendo um ou outro autor. Graças a Deus a Nora vende, por isso que ela tem tantos títulos publicados e republicados, e republicados, e republicados, né? Mas assim, nem todos a gente consegue. Então o jeito é torcer, né? E por isso a gente tem que valorizar ainda mais, porque hoje em dia temos muitos escritores independentes, muitos publicando por conta própria, uma coisa que antigamente não tinha como, né? Você dependia de uma editora para ser publicado, mesmo que você e era bancasse. caro. Era caro. Hoje ainda né, caro. Então a gente tem que valorizar mesmo o trabalho dos escritores, não só os de romance, como os de romance, suspense, thriller, distopias, como a Nora, como esse que eu gosto, como outro, porque nessa pandemia, quem duvidava que isso fazia diferença, né? Quem ficava, frescura, bobeira. Gente, só a gente que gosta, e até os que não gostam estão descobrindo como que a arte ajuda no momento desse que você fica trancado em casa. E no caso da gente, como que os livros distraem. Sim. Você não pode ir a lugar nenhum. Quando você vai com medo. Vai com máscara. Você sai de casa vai quase máscara. Quase rezando para fazer aquela bolinha igual aquela bolha que tinha de mini hamster, que você enfiava a criança lá dentro, deixava a criança rolar. Você vai andando. Eu falava, gente, tinha que ter uma dessa para eu já ir rolando, porque era mais fácil. Depois dava um banho de água, sabão e álcool gel naquilo e pronto. Como não tem, a gente vai encarar na vida. Quando a gente quer relaxar, a gente faz o quê? Abre o livro e lê. Né? Já tá aqui em casa. Vai usando o que tem, né? Ainda bem que eu fiz, ainda bem que eu banquei esse esquilo doido, fiquei guardando o livro por anos, por conta de mestrado, de tudo enrolando, mas não, vai guardando que um dia eu leio. Chegou a hora de tentar ler. E o próximo. E a gente ainda tem que agradecer que agora a gente tem Kindle, Kobo, Leve, e nossa, tem muita opção. E assim, ó, tem livro barato. Mesmo assim, eu sei que é um momento que a gente não pode ficar gastando dinheiro à toa, né? Tá sobrando dinheiro e infelizmente não é prioridade, né? O ator que eu quis dizer assim, é lógico, entre você comprar um livro e pagar uma conta, a gente vai pagar uma conta, mas assim, tem livro por R$10. Até sabe? Às vezes por menos barato. E gratuito. Né? Tem uns livros gratuitos também. Né? Se olhar na Amazon, eu olho mais na Amazon. Volta e meia tem livro em promoção, ou tem aqueles assim por R$1,99 que os autores nacionais colocam, né? O Jonatas Nilson, a Flavinha, o Vinícius Grossos está com um conto sobre a pandemia que custa acho que R$1,99. A Martinha também, a MS Faeso. A Martinha. Então a gente tem que valorizar o esforço desse povo, porque graças a eles que escrevem, a gente está conseguindo ter uns minutos e momentos de relaxamento no meio dessa bagunça. A gente esquece que a gente está no meio de uma outra história que parece que quem está escrevendo tem um senso de humor muito bons. E quando a gente pensa, não, beleza, agora vai, nuvem de gafanhoto, agora vai. 2 nuvens de gafanhoto, agora vai, já são 3 nuvens de gafanhoto. Eu tô assim, gente, como assim? Dá até medo de perguntar.
Mas aí, pra gente fechar, porque faltam só 2 livros pra gente fechar a listinha que a gente Vamos fez lá. de personagens da Nora, livros da Nora com personagens escritores. Esse aqui a gente já tinha falado dele. A gente falou do Encantado. Né? Quem não viu, aí tem a gente fez uma live da família Donovan. Esse é o 3º livro da família Donovan, a série tem 4. Aqui a gente tem a Anastasia Donovan, né? Anastasia Donovan, que é a... Que não é a Ana Chata que não é, tá? Não é a Ana Chata. Ela trabalha com ervas da família, né? Todo mundo dos Donovan tem um dom, tem um poder, e ela é o poder da empatia, ela cura as pessoas. E aí ela muda para o lado da casa onde ela mora, muda uma família, um pai e uma filha, né? Ele era viúvo e ele era escritor, o Boone Sauer. Ele é o escritor de livros de contos de fadas, mas em alguns momentos do livro parece que ele é o ogro. Porque onde assim tem um cara que escreve sobre conto de fadas que não tem assim, a abertura, né? Não, ele não tem. Pra acreditar que pode ter uma bruxinha, ele tá com o pé atrás, porque ele acha que toda mulher que chega perto dele é porque tá querendo virar a próxima senhora Sawyer. Ele dá um fora com a Anastácia no início do livro. Daquele assim, bem feito! Falou demais! Toma, papudo, pra deixar de ser besta! Porque ele acha que ela foi pesquisar a vida dele, que já tinha acontecido isso antes, para poder dar em cima, e ela só vira e fala para ele que a mãe dela também é escritora de contos de fada, ilustra livros. Aí, assim, a cara da pessoa, onde vai parar? No chão, obviamente, onde deveria ter ficado. Mas aí o nosso amigo escritor aqui, a gente vai vendo, ele fala do trabalho dele, dos livros que ele escreveu, citam os livros que a mãe da Anastácia escreveu também, porque a mãe dela era muito conhecida, né, como escritora também de livros infantis e de histórias de contos de fadas. E aí a gente pode ver que nem sempre a pessoa que escreve bons livros, às vezes escreve bem a própria vida. Aqui é um exemplo. Né? E, para encerrar, dos livros que a gente fez, assim, uma enorme pesquisa, eu caçando, gente, eu peguei os meus aqui, eu fui olhando assim, eu acho que esse aqui, eu peguei e falei assim, esse aqui não tem, esse aqui não tem, esse eu acho que tem. Aí eu fiz uma pilha dos que eu achava que tinha para chegar nesse aqui, nos meus casos são 5, mais os 2 que eu não tenho, que a Rosana falou. E aí tem aqui o escritor, o Dylan Crosby, que ele é encarregado de escrever a biografia do grande campeão da Fórmula 1, Chuck Rockwell. O Chuck morreu. Então vai ser aquela biografia póstuma. E ele é famoso por investigar, por ir até o fundo. Ele quer conhecer a verdade dos fatos para poder fazer a biografia o mais próxima da verdade que era o Chuck. E para isso ele vai conhecer pessoalmente a viúva do Chuck Rockwell, que é a Abigail O'Hurley Rockwell, com quem ele foi casado e teve 2 filhos. E o Chuck, né, o outro também da fonte, minhas ideias sozinhas. Ele fonte, ele acha que ela é uma golpista, né? Que porque ele viu a foto dela, né, loira, bonita, do lado do marido, ele deduziu por uma foto de jornal onde ela estava arrumada, bonitinha, saindo com o marido, que ela era uma interesseira golpista que não levantava a mão nem para beber água. Ele deduziu isso, fonte, a cabeça dele, sozinho. É bonito, né? Ele tira do extra o negócio. A gente podia dizer assim que ele quase tem uma cabeça de camarão, né? Para ter essas ideias. Né? Pesquisem, entendam a referência depois. E aí, o que acontece? A Abby e os filhos moram numa fazenda. Depois que o marido morreu, ela mudou para fazenda. Aí ele chegou lá e pensou assim, não, vou ter que lidar com uma socialite queimada que não deve nem ligar para essas crianças, não deve fazer nada. O problema é que a verdade era outra. Né? A verdade era outra, meu filho. Aí ele chega lá e começa o festival do mas eu achava que era. Não é possível que eu estava errado. Eu estava errado. E o que eu faço agora? E aí, cada pesquisa que ele faz do livro dele, ele vai descobrindo que existe um grande mistério em torno de quem foi o Chuck Rockwell. E a pessoa que poderia destravar esse mistério era a Abigail.
Aí ele tem que baixar, né, o topete. Ele tem que baixar o topete e descobrir uma forma de quebrar o ranço que ele causa em todos nós, inclusive nela, para ele poder descobrir quem era esse homem. E a Abigail tem um motivo para guardar o mistério. Ela pensou, ao permitir, né, a biografia, ela quer que os filhos dela, os meninos, o Ben e o Chris, tenham uma memória do pai de que eles pouco se lembram, né? Porque eles eram pequenos quando o pai morreu. Então também ela não vai querer que conta tudo numa biografia. Porque tem coisas que é melhor a própria família resolver, né? Exceto hoje Sim. em dia, que hoje em dia o povo põe tudo em rede social, arruma lavação de roupa suja danada na internet, é um que briga com o outro, outro briga com um. Aqui a gente tá falando de um livro que foi escrito acho que em 85. Deixa eu ver. É o primeiro da série O'Hurley, né? A gente já falou brevemente dele uma vez que a gente fez uma live só sobre livros. Só sobre série, né? Foi série? Sobre séries. Depois talvez, né, a gente volta a falar. Ele é de 88 e o título dele é The Last Honest Woman, A Última Mulher Honesta. Mesmo com um título desse, o nosso amigo aqui já foi com um livro lá, foi cheio de 7 pedras na mão para julgar os outros. E aí, eu estava tentando achar onde foi que eu marquei, porque eu até falei isso na época que a gente fez a outra live, e eu deixei isso anotado no meu blog, que aqui ele foi republicado, né? Não foi a primeira publicação dele, essa capa. Tem uma outra daquele projeto, como é que chama? Projeto especial, aquele que se a gente abre dá uma encrenca danada. E cai esse as livro folhas é tudo. 8. Né? E aqui tem. Eu não entendi, né? Assim, até brinquei na resenha. Falei, tudo bem que a gente sabe que cada um tem suas manias para escrever, né? Escritores têm suas manias, superstições, horários, disciplina. Não, vou escrever do tal horário a tal horário. A Glória Pérez, por exemplo, quando ela escreve novela, é numa bancada na casa dela, ela escreve sempre de pé. Então, assim, parece que ela cria um sistema que o teu corpo e tua mente entendem. Agora é hora de trabalhar, então vamos trabalhar. Mas eu achei muito engraçado porque aqui cita que ele vai, se eu não me engano, eu anotei isso lá, tá até na resenha, que ele vai para a fazenda com um computador e ele usa, né, para transcrever as entrevistas, que ele grava com gravador de fita. Aí eu acho que assim. Mas vem cá, eu tinha gravador de fita na primeira. Eu usei gravador de fita. Você não usou para gravar aula em algum momento? Peraí que deu uma cortada na sua. Eu vi que apareceu Deu uma aqui, cortada pausado. na sua Opa, conexão. quieta. Então, eu fiquei pensando, eu estava tentando achar o trecho aqui, eu devia ter marcado antes. Mas eu fiquei assim, gente, foi aquela hora que você fica no impasse da tradução. Se eu coloco máquina de escrever, o povo vai achar que o livro é velho. Se eu coloco computador, quem prestou atenção no ano vai pensar, mas não tinha computador, não tinha notebook em 88. Aí tá, vamos agradar gregos e troianos. Põe o gravador de fita, cassete, com E um o computador computador? um vaio e os dois se entendam e o escritor vai lá, né? Então, um copo de café o diabo, o computador dele, a fita cassete, ele ia trabalhando. E aí, quem quiser descobrir o que vai dar a biografia do ex-piloto de Fórmula 1 com o escritor cheio de ideias preconcebidas e uma viúva que quer que conte uma história, mas tem motivos para não contar toda a história, vai ter que ler o primeiro livro da série, O Hurley, Eu que acho que por é um si dos só mais também. legais, né? Da É série um O dos mais Hurley eu legais. gosto desse e gosto da Chantel. Ah, São os dois Chantel. livros que Ah, eu a gostei Chantel é mais. amiga do. É amiga lá do príncipe do Cordina, não Dos é? A príncipes de Chantel? Cordilha. É, Tem ela um vai se apresentar. crossover aí. Adora fazendo. E o bom de escritor é isso também, né? Que eles podem criar o universo deles e fazer esses crossovers e a gente fica lá catando as referências, né? Tem uma Nora Holick aqui fazendo uma pergunta sobre a série Mortal. Ela perguntou, senão eu vou acabar até esquecendo. Em novembro do ano passado, eles lançaram Prazer Mortal, que foi o 31º livro aqui no Brasil. Lá fora, em setembro, eles vão lançar o 52º. Isso. E eu vi, se eu não me engano, num post da Arlequim, da Arqueiro, alguém perguntou
Não, da Arqueiro não, gente. Desculpa, tô doida. Porque eu fiquei lendo tantas coisas. Arqueiro é o ano. Da Record do Grupo Record, Isso. né? Não, é porque o da Arqueiro que eu vi é falando da série do ano 1, das crônicas da Escolhida, Tá, que vai que, sair no próximo po- semestre. que provavelmente pode ficar pro ano que vem por Ah, conta pro da ano que vem? reformulação do calendário da pandemia. Sim. Eu sei que a Record falou também do Série Mortal, que vai sair acho que em setembro, né? É, Possivelmente. a gente tá Mas nas não, mãos. gente, não vamos confiar muito nessas datas, não é nem culpa da editora, nem nada. É porque a gente Porque está movendo a pandemia momentos. explodiu o calendário de todo mundo, né? As previsões, o que está vindo. E aí está dependendo muito do comércio online. Nem todo mundo tem acesso ou gosta de fazer comprar por sites. Né? Ah, não tem confiança, não quero pôr o número do cartão, não sei o quê. Tanto que a Amazon, se eu não me engano, agora está aceitando pagamento por boleto, coisa que não aceitava antes. Porque É. não quer perder São cliente. Né? realidades que. É aquilo que eu falei antes. Nós vamos ter que se adaptar a uma nova realidade, infelizmente. E o dinheiro, o papel, ele vai sumir cada vez mais. Você sabe que eu vou citar a China, vou ficar puta, né? Você sabe que na China, eles, em termos de inteligência artificial, essas coisas, eles são bem avançados, né? A maior parte dos cientistas de lá foram exportados. E eles estão, tipo, querendo trazer de volta, né? Você sabe que lá eles usam absolutamente tudo no celular, né? Você vai fazer um pagamento Uhum. e vou dizer uma Coreia. coisa que. Mas você sabe que fazer o pagamento pelo celular é infinitamente mais seguro do que você usar o cartão ou passar o cartão na maquininha ou aquele cartão que a gente tem, que você anda com ele na carteira e alguém passa a maquininha até R$ 50, R$ 49,99, o desgraçado não pede senha, né? Mas você sabe que eu tenho um amigo no Uruguai e ele tem uma carteira que tem um dispositivo lá, uma barreira que você não consegue passar a maquininha na carteira dele, sabia? Ele não Olha, gente, passa. aqueles É a detalhes. contra, é Podia a estar no livro da contra, é a Glória. contra espionagem, é a Isso contra podia estar no livro da pirataria, contra Glória, né? espionagem. Se bobear, vai Oi? aparecer algo do gênero na série Mortal, né? Que é a série mais avançada da Nora. E a gente ainda tá esperando chegar lá, né? Que onde ela já chegou, a gente tá nem. Nossa, então, ó, lá atrás. Eles usam créditos faz desde 95, eles usam créditos, eles não usam dinheiro, ninguém usa E a dinheiro. gente? Vai cair em desuso o papel moeda, sabe? Vai cair em desuso, isso é uma tendência. É mais seguro, né? Você fazer. É mais seguro assim, é lógico. Vai ter gente que vai falar, mas aí também você pode ficar refém, né, de algum hacker maluco e etc. Mas é uma realidade, né? Aí fica aquele filme A Rede, lembra com a Sandra Bullock, que eles sequestram a identidade dela? Nossa, E que agora, agonia aquele quer ver? filme. Eu vou falar uma coisa aqui, só para deixar as pessoas mais calmas. Porque a gente fala muito de inteligência artificial na série Mortal, né? Tem, porque tem os robôs, e etc. Mas aqui, na nossa realidade, não vai acontecer igual aconteceu no Exterminador do Futuro. Não tem como. A Seria máquina, bom, ela né? não tem aquela Seria capacidade. bom que não Porque para ela, acontecesse. você tem que colocar os dados para ela aprender. Não, para ela aprender alguma coisa, você tem que pôr os dados dentro. E um dos maiores nomes da inteligência artificial no mundo falou que, tipo, antes da pandemia já, ele falou que em 5 anos algumas profissões iam sumir. Foi antes da pandemia. E vai sumir mesmo, vão aparecer outras. Mas vai sumir. Mas tem duas profissões que dificilmente vão acabar. Que seria o terapeuta, né? O psiquiatra, o psicólogo, os terapeutas em si. E professores. E vai aumentar o número de professores, porque ninguém vai querer deixar o filho com uma máquina, né? Quem vai querer aprender com o ser humano. Aqui a Maria está falando que o problema é quem coloca os dados. Não, na inteligência artificial independe de quem coloca os dados. Você pode colocar o dado que você quiser. A máquina, ela não pensa, gente. Ela trabalha com um negócio de lógica, tipo uma lógica fuzzy, e não rola. Eu não vou ficar falando isso que é chato. Não é uma matéria. Mas assim, Não, que marca. Não, é bom você em falar, porque eu termos não entendo leigos, nada, entendeu? inteligência artificial. Em termos leigos, inteligência artificial pra gente aqui ela não vai tomar conta do seu. Ela pode fazer uma coisa, ela pode virar a rua errada. Você tá andando lá no carro automatizado e Ai, ela GPS. virar pra direita, virar pra esquerda. Mas ela fala assim, virar um transformer e te matar, sabe? Virar um transformer lá. Não,
Não acontece. Não vai ter chance de virar o Bumblebee. Não, mas bem que essa é legal, né? O Bumblebee é legal. Ah, o Bumblebee é fofinho. Eu não tenho paciência para ver muitos filmes do Transformers, não, mas o Bumblebee é bonitinho. Acho que eu vi só o primeiro. Ah, mas o Bumblebee é diferente, né? A roteirista lá é diferente. O Bumblebee é fofinho, né? Todo engraçadinho, não é? É. Então, esperando que vocês tenham gostado desse formato diferente hoje, que a gente falou um pouquinho de cada livro com uma temática, né? O Dia do Escritor, já que o Dia do Escritor é amanhã. Quero aproveitar e mandar um abraço a todos os escritores e escritoras, especialmente os que eu já conheci pessoalmente, que já ajudaram muito na história da literatura de mulherzinha. Né? Mandar muitos agradecimentos e muito obrigado pela paciência e pelo trabalho deles. E vamos ver se a gente melhora para ter mais pessoas escrevendo, né? Que também é uma evidência de que um país que investe em cultura tem sempre boas mentes. As boas mentes têm como se expressar. E é isso que a gente está precisando atualmente. E aí, semana que vem, muito, a gente tá estamos precisando muito disso. Nossa, estamos precisando de tudo de bom. Boas mentes, boas vibrações, boas ações. Vamos ver se a bondade espalha, né? A gente não acredito em milagre no pós-pandemia. Mas quero acreditar um pouquinho, pelo menos um pouco, em dias melhores. Terminou a arrumação da estante, né? Aquela Você viu? Você viu? Eu ainda não terminei. Aqui, os meus da Nora estão na estante do lado aqui, que aqui agora é uma biblioteca. Esse tá mais ou menos do mesmo jeito que tá. Deu uma travada na sua conexão, Beto. Peraí, você já volta. Ih, travou sua conexão? A conexão hoje não está muito boa, não. Voltou? Tá voltando, peraí. Voltou, acho que agora voltou. Ó, vai captar aqui, a conexão 56. Gente, muito obrigada pela participação de todos. Obrigada, Beta, pela sua participação. É que deu uma travada, faz um showzinho assim que dá para te ver. Que hoje deu uma doida. Tá bom, vamos. Rosana. Vamos aproveitar então e mandar um abraço para a noiva Harper, né? Que é ela dando sinal que a gente esqueceu da existência dela hoje. Semana que aí ela veio, né? Porque tava indo tão bem, não tava tendo problema. E aí semana que vem a gente tá de volta. E quem tiver sugestão de temas que gostariam de ver aqui na live, gente, avisa, pode mandar no meu Instagram, no Instagram do @NoraRobertsBR, a gente aceita sugestões. Enquanto a gente vai ter umas ideias meio malucas. Vamos ver se semana que vem dá certo. Hoje funciona. Obrigada, gente, pela participação de todo mundo. Um ótimo final de semana para vocês. Até semana que vem. Tchau, Beta. Tchau, gente.